Bom dia, alunos do segundo ano. Hoje é o dia do início do terceiro trimestre. Nosso terceiro trimestre começa hoje. Vocês acabaram de fazer a primeira parte da avaliação, a avaliação 6 ou meia dúzia, se preferirem. No próximo sábado farão também outra, mas já fizeram a redação. Espero que tenham se saído muito bem, com muito sucesso. Vamos seguir adiante hoje na nossa primeira aula do trimestre. Bom, o nosso objeto conhecimento continua sendo da sequência didática número 5, macroestrutura e microestrutura do texto dissertativo argumentativo, agora nos gêneros artigo de opinião e dissertação argumentativa. Bom, veremos esse detalhamento aí. Primeiro, o estudo e elaboração de tese e argumentos. Depois, o estudo da macroestrutura do artigo de opinião e desenvolvimento de trabalho interdisciplinar. Isso a gente vai divulgar no dia 23 de agosto, certo? Ou seja, na aula da próxima semana. A primeira aula da próxima semana vamos dar os detalhes. Vamos dar os detalhes para vocês. Com o cumprimento aí da nossa amiguinha, neste trimestre continuaremos a estudar a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, desta feita com ênfase no estudo do gênero artigo de opinião. Bom, desenvolveremos também um trabalho interdisciplinar com as disciplinas de português e geografia. E daremos orientações sobre o TI no dia 23 de agosto, já falei, semana que vem a primeira aula. Como vocês sabem, em nossas aulas temos insistido na necessidade de elaborar um projeto de texto, ou seja, não começar o passeio sem saber onde ele vai dar, né? Então, nessa elaboração do projeto de texto, você tem aquelas engrenagenzinhas que elas rodam ao mesmo tempo. A primeira delas, aí mais rosada, é a delimitação do tema. A outra, a da questão polêmica que vocês têm que fazer, tomar um partido, e a tempestade de ideias, né? Fazer fluir, anotar tudo e depois você fazer a filtragem, a seleção e tudo. E aí é quando você tem essa engrenagem maior da elaboração da tese e dos argumentos. Então, vale lembrar o texto dissertativo argumentativo, os textos motivadores e o tema. Os aspectos a considerar aí. Os temas de vestibulares, né? Eles normalmente propõem ou abordam questões socialmente relevantes, em relação às quais é possível visualizar uma polêmica. Vocês sabem muito bem, as sociedades estão sempre numa arena, uma arena de debates sobre as questões de interesse social. Vão ocorrer sempre várias opiniões muitas vezes fortes. Então, isso é o que a gente chama de polêmico, né? Que suscita discussão. Em função disso, você sempre tem que ter uma posição. Tudo que é abordado na sociedade, você não vai ter essa posição apenas porque recebeu uma mensagem no Zap, né? Uma fake news qualquer. Você vai fazer essa opinião, você vai consolidar essa opinião através de pesquisas sérias, com sites científicos, com as informações dadas tanto no programa de aula das várias disciplinas, como também nos meios de comunicação sérios, né? E daí você vai dar formar aquele cabedal de cultura, aquele repertório cultural. Então é importante você ter em mente isso. Por quê? Porque você não vai poder fugir para uma neutralidade, né? Não vai poder fugir para uma neutralidade. Você vai ter de visualizar uma polêmica e você tem que tomar um partido, certo? Sobre o texto dissertativo argumentativo, a definição dele, também vale lembrar, é um gênero textual comumente cobrado em vestibulares, né? E cujo objetivo é defender um ponto de vista. Isso aí que você tem que fazer. Agora, defender o ponto de vista não é só afirmar que você pensa de uma determinada maneira sem se amparar em argumentos. Porque sempre vai haver argumentos para qualquer lado. Você tem que selecionar os argumentos que reforçam o seu posicionamento, para que você diga, eu penso dessa maneira com alguma base, e a base é aquela que você vai mostrar com os seus argumentos.
Quanto aos textos motivadores, é bom lembrar, eles trazem outras informações acerca da temática proposta, certo? Então, os textos motivadores contribuem no sentido de fornecer alguma ideia ou direcionamento a ser abordado na argumentação. Eles dão um direcionamento qualquer ali. Obviamente que você não vai ter um direcionamento, por exemplo, que fira os direitos humanos, né? Você não vai ter isso. Normalmente se dá já um caminho para o que seria posições mais hegemônicas, posições de senso comum, né? Contra as quais dificilmente alguém poderá se colocar, mas está sempre aberto você se colocar. Não significa que você deva simplesmente papagaiar, ou seja, repetir os textos motivadores, mas eles sim, de fato, ajudam bastante. Daí, né, vamos conversar um pouco mais, porque nós já conversamos bastante, sobre a elaboração da tese dos argumentos. O primeiro passo, então, é compreender o conceito de tese. Então, qual é o conceito primeiro que nós temos de ver? Tese, certo? Sendo assim, eu diria 3 coisas importantíssimas sobre a tese. A primeira delas, nesse primeiro como nós chamamos essa figura mesmo da matemática, retângulo, né? São 3 retângulos aí. Então, é possível defini-la, a tese, como a opinião que se assume, né? Alguém assume a respeito de um determinado tema. Ou seja, o posicionamento crítico, não é só o posicionamento. Ele tem que ser crítico, porque ele tem que entender que, como você está com um assunto polêmico, um assunto que tem outros pontos de vista, que esses outros pontos de vista atacam, fazem, né, que as pessoas que a defendem ataquem esse posicionamento que você está adotando, você tem que ser crítico. O que é crítico? É aquele que vê um lado, vê o outro, e aí tem um discernimento correto a partir de então. No segundo retângulo, você tem que a tese é a ideia principal do texto dissertativo argumentativo, justamente porque a finalidade do texto é comprová-la. Então, a tese, uma vez que você a defina, ela é ao mesmo tempo o ponto de partida dos seus argumentos, porque você diz, bom, eu tenho que, com essa tese aqui, eu tenho que buscar argumentos para comprová-la. E ao mesmo tempo, ela é o ponto de chegada dos argumentos, porque os argumentos vão dizer, olha, não tem outra saída, essa é a ideia, não há outra saída. Esse é o posicionamento correto, a tese que eu defendo, o ponto de vista que eu defendo. E no terceiro retângulo você tem o quê? Que a tese deve aparecer no parágrafo introdutório do texto. Essa é uma recomendação, né, importante, porque nem todo mundo, né, é obrigado a fazer. Só que vocês são aprendizes, são iniciantes. Vocês, para fugir desse, para arranjar outra estratégia, é preciso uma certa criatividade, uma certa maturidade. Então, não estou dizendo que vocês não sejam maduros, mas que vocês estão num momento de consolidação do conhecimento. Então, procurem colocar a tese logo no parágrafo introdutório do texto, para evitar que, às vezes, um projeto de texto mal elaborado ali fica capenga e você termina não dizendo. A gente termina sem saber qual é a sua tese. Então, é possível que a construção dessa tese, se dê em conjunto com a apresentação do tema dos argumentos. Por quê? Aí é para o pessoal mais maduro ainda, né? Ele vai deixar para dizer a tese ao longo, ou ele nunca diz a tese com uma frase só, ou com um período só. Mas, no conjunto, essa tese é abstraída pelo leitor. O conselho de amigo aqui da nossa equipe, coloque no parágrafo introdutório, certo? Não arrisque. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Uma vez que você tenha na cabeça o que é uma tese, você tem que pensar nas estratégias de elaboração dessa tese e da introdução. Então, o que é que você pode fazer, né? Temos essas várias estratégias. Vamos lembrar algumas as principais, as mais usadas, as mais produtivas, como se diz. Essa uma aí, ó. O uso de uma frase declarativa, certo? Declarativa ou afirmação. Vamos dar o exemplo. O artista contemporâneo, diante de um mundo complexo e agitado, tem por missão traduzir o mais fielmente possível essa realidade.
mesmo que pareça impossível impedir que o subjetivismo esteja presente, deve-se despir de opiniões já estabelecidas de pré-julgamentos ou preconceitos, a fim de que essa tradução seja fidedigna, né? Então, o subjetivismo ele tem que se despir de preconceitos, né? Grosso modo. Essa é uma declaração. Então, é uma declaração. Isso aí saiu de onde? Saiu da sua elaboração, da elaboração sua mesmo, tá? Uma frase declarativa ou uma afirmação. Um outro tipo é a definição, é que você parte aí de um conceito que esteja no tema, um conceito essencial para a construção do seu texto. Então, vamos ver exemplo esse que falar sobre envelhecimento. Então, o envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários, do ambiente e da idade. Embora ainda não tenham sido descobertas as causas precisas que o determinam em toda a sua amplitude e diversidade. Bom, então quando você diz assim, o envelhecimento é, e você dá uma definição de envelhecimento, certo? Você começa por aí, tá? É outra maneira de elaborar a tese. Você disse o seu ponto de vista e tudo. Duas outras estratégias, né, de elaboração da tese e da introdução. A terceira, o resgate histórico ou dados retrospectivos. Então vamos ver o exemplo. As primeiras manifestações de comunicação humana nas eras mais primitivas foram traduzidas por sons que expressavam sentimentos de dor, alegria ou espanto. Mais tarde, as pinturas rupestres surgiram como primeiros vestígios de uma tentativa de preservação de uma era e assim vai. E quando você tem esse tipo de resgate histórico, outra maneira de dizer, né? Dados retrospectivos. É muito comum o aluno escrever assim, ó, nos primórdios da humanidade. Tudo é nos primórdios da humanidade. Mas esse daí é um bom exemplo, né? Certamente esse texto vai discorrer sobre a comunicação humana, sobre a expressão humana, as formas da expressão humana ao longo do tempo e assim por diante. A quarta estratégia é a das ideias contrastantes, né? Os contrapontos. Ideias contrastantes é o ponto de vista oposto. Então você dá um contraponto. Por exemplo, enquanto muitos políticos brasileiros praticam a corrupção ao desviarem altíssimas somas em dinheiro do tesouro público, cerca de 30% da população sobrevive com menos de um salário mínimo. Eu vejo o contraponto. E para agravar, ainda temos episódios inaceitáveis, como a proposta de aumento dos salários dos deputados de 1.200 para 21 mil reais. Né? Lendo isso assim, de 12 mil reais para 21 mil reais. Um caso específico. Só lembrando que o fato de nós fazermos essa citação aí que envolve política, não significa que nós condenemos a política em si, certo, pessoal? O caminho de condenar a política é o caminho de sair da democracia. A gente tem que entender que todo mundo aqui é parte do Brasil e todo mundo está fazendo o Brasil. Uns mais ou menos bem intencionados, mas não podemos fazer generalizações, tá? Não estamos aqui com nenhuma propaganda subliminar para dizer que todo político é corrupto, que seria absurdo. E, finalmente, mais duas, né, para dar essa exemplificação. A citação que pode ser textual ou uma citação que é comentada, ou seja, mais indireta, certo? A textual é aquela que é direta. O escravo brasileiro, literalmente falando, só tem uma coisa, a morte. Joaquim Nabuco. Então, o grande teórico do movimento abolicionista brasileiro. Nabuco revela uma das características que o pensamento anti-escravista apresenta, a nota de comiseração pelo escravo. Aí começa com essa citação de Joaquim Nabuco. E uma citação também, agora dita de maneira indireta, com esses mesmos dados. O teórico Joaquim Nabuco, em sua comiseração pelo escravo brasileiro, disse que este só tem a própria morte. O movimento brasileiro anti-escravista, quando já fortalecido, deixou bem clara essa pungente acusação nas palavras
abolicionistas. Então, são duas maneiras de apresentar. Essa segunda até é um pouco mais rica aí, porque tem pungente acusação, tem, né? Mas ambas são estratégias válidas. E, finalmente, a estratégia da comparação. Exemplo, a era da informática veio aprofundar os abismos do país. De um lado, assistimos ao avanço tecnológico desfrutado por cerca de 2% da população. De outro, assistimos à crescente marginalização da maioria que sequer consegue alfabetizar-se minimamente, quanto mais dominar a tecnologia. Então é isso. Esses exemplos de estratégia de elaboração da tese e da introdução. Isso é no início ali, certo? Então, continuando aí as nossas considerações sobre o projeto de texto. Perguntamos: como elaborar uma tese forte e persuasiva? Que estratégias podem ser utilizadas? Vamos fazer o seguinte, vamos retomar teses de vocês mesmos, né? De alguns de vocês. Teses, né, para esse tema, o tema impactos da automação no mercado de trabalho no Brasil. Foi a proposta da A5 de vocês, lembram? Vamos então ver exemplos de textos com esse começo aí, esse começo já colocando a tese, né, e já arrumando, dando o direcionamento do que vai ser tratado, porque isso estaria da introdução. Vamos ver, o primeiro, o nosso assunto vai ser esse, o assunto que eu digo, melhor dizendo, o tema, né, o tema. Impactos da automação no mercado de trabalho do Brasil, no Brasil, que foi o tema da A5 de vocês. E o primeiro exemplo que nós trazemos aqui é o exemplo de a citação, que é o gancho, ou seja, aquela parte que fisga, digamos assim, o interesse do leitor, mais, essa citação é esse gancho, mais um ou dois períodos contendo o ponto de vista do autor. Então, aqui em vermelho o gancho e em seguida esses períodos subsequentes do aluno. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito ao trabalho como inerente a todo cidadão brasileiro. Todavia, quando se observam os impactos da automação no mercado de trabalho no Brasil, constata-se que tal prerrogativa não está efetivada na sociedade nacional. Esse cenário lamentável ocorre não só em razão da priorização dos interesses financeiros, como também por conta da baixa especialização dos trabalhadores. Bom, o que é que nós temos aqui então? Esse gancho começa com a Constituição, né? Esse gancho é a citação da Constituição, usa aí o aposto da importância da Constituição, já para dar um respaldo aqui, porque você escolheu isso, está muito bem posto aí. Cita um artigo específico, certo? E fala que esse artigo está tratando do assunto, né? Do assunto o que é o tema, né? O direito ao trabalho como inerente a todo cidadão brasileiro. Agora veja que em seguida, nos períodos subsequentes, o que é que nós vamos ter aqui? Um todavia, ou seja, um contraponto, certo? Todavia, tá? Em oposição a esta citação, né, ao que se diz nessa citação, a coisa não acontece exatamente assim, há uma adversidade aí. Tá? Então, constata-se que tal prerrogativa, ou seja, essa prerrogativa do cidadão brasileiro, que deveria ter o direito ao trabalho, né, não está efetivada na sociedade nacional. Então, esse cenário lamentável, aí ele já vai adiantar o quê? O porquê, né, em razão disso e disso. Então, ele não só coloca o seu ponto de vista, mas ele, digamos assim, fortalece esse ponto de vista e já está aí adiantando algo dos argumentos. O ideal é que, em seguida, esse autor tenha feito o quê? Tenha falado sobre
a priorização, as consequências da priorização dos interesses financeiros, as consequências para os trabalhadores diante desse cenário aí de automação do trabalho, tá certo? E outro que falasse do obstáculo que é a baixa especialização dos trabalhadores para lidar, né, com a automação, com o domínio da tecnologia e assim por diante. Então, para que fique bem amarradinho. Então, do jeito que está aí, né? Do jeito que está aí. Se por acaso você tirasse o último período, esse cenário em diante, aí você não teria não seria a mesma coisa, ficaria faltando algo, certo? Ficaria mais vago, certo? Ficaria mais vago. Por isso que você tem que amarrar bem, né? Colocar aí, ó, nós temos aqui cerca de 6 linhas, 5, 6 linhas, né? Por escrito daria mais ou menos a mesma coisa. Então esse aí é um bom exemplo de elaboração de tese. Agora vejam esse, né? Sempre lembrando que vocês têm aí, nesse caso, no anterior, o gancho está em vermelho e depois você tem, em seguida, você tem o elemento seguinte, que são os dois períodos. Então, a outra maneira seria com a referência histórica, ela sendo o gancho, certo? O gancho sendo uma referência histórica, não a citação. Então, vamos lá. A Revolução Industrial foi um período de desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e foi marcado o período, né, pela substituição de funções essenciais à indústria têxtil por maquinarias movidas a carvão. A partir daí, o avanço da tecnologia ocorreu desenfreadamente e se alastrou por todo o mundo, chegando inclusive ao Brasil. No entanto, aí já vem a parte, né, depois terminou o gancho. No entanto, apesar da imensa facilitação em áreas como a de manufatura e agricultura, esse progresso trouxe alguns impactos negativos para o trabalhador brasileiro, entre os quais cabe citar o aumento da taxa de desemprego em virtude da substituição do homem pela máquina, certo? Então aí o primeiro, ele faz a alusão histórica, né? A referência, a Revolução Industrial, fala lá tudinho certinho da Inglaterra. Depois ele vai dar o direcionamento dele sobre o impacto negativo dessa Revolução Industrial, certo? Então, bem marcadinho aí, com as estratégias todas. Tudo nós pegamos do que vocês mesmos escreveram, certo? Parabéns. Outra agora é a da definição, a estratégia da definição, certo? Então, a definição e, novamente, um ou dois períodos contendo o ponto de vista do autor com formato de oposição. Veja, formato de oposição, tá? Então, a automação do mercado de trabalho é um fenômeno que está ocorrendo no mundo inteiro. Trata-se da substituição de pessoas por máquinas em diversas áreas profissionais. Terminou o gancho. Foi uma definição, tá? E a automação é tal coisa, certo? Definiu. Isso permite inferir que o mundo em breve tornar-se-á predominantemente industrializado. Apesar de conter vários benefícios para o mercado interno e externo, essa industrialização pode acabar com toda uma parcela de trabalhadores que perderão seus empregos da noite para o dia, né? Aí fazendo a correção, está no original, nós sempre lembrando que nós deveríamos, né? Nós assinalamos aqui, ó, não façam isso, é da noite para o dia, certo? Da noite para o dia. Mas aqui está conforme o próprio aluno colocou. Também foi uma estratégia, né? E a gente registra que ele sabia o que estava fazendo. Ele faz o gancho e aí depois ele coloca dois parágrafos, o segundo se opondo, né, ao que veio antes. Também interessante. Bom, passamos agora a uns exercícios, né? Vamos colocar aqui este primeiro exercício.
o que é que ele pede? Analise as alternativas e, em seguida, assinale a que contém uma tese forte e persuasiva sobre o tema impactos da automação no mercado de trabalho no Brasil. Qual seria, então, a primeira alternativa? Então, a Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito ao trabalho como inerente a todo cidadão brasileiro. Todavia, tal prerrogativa não está efetivada de fato, quando se observam os impactos da automação no mercado de trabalho brasileiro. Aí você vai olhar, vai ver se esse trecho aí, esse início de texto, contém uma tese forte e persuasiva. Se vocês lembrarem bem, vocês já viram essa alternativa, que ela parece muito com aquela primeira, né, em que você tem o gancho e mais os dois períodos, ali aquele primeiro exemplo, sendo que aí você só tem um período subsequente, depois que termina a alusão aí à Constituição Federal, né, o gancho com essa citação da Constituição, indireta, né, que não é o trecho igual que tem lá na Constituição, mas depois você tem um período só. Naquela você tinha dois. O que é que isso faz com a tese, né? Qual é o impacto que isso vai ter com a tese? Já para que vocês sejam encaminhados para uma resposta se essa seria a melhor alternativa quanto a uma tese forte e persuasiva. A alternativa B diz assim: a implementação de robôs no mercado de trabalho pode causar efeitos positivos e negativos para a sociedade brasileira. Essa implementação pode causar impactos positivos na produtividade e eficiência por conta da maior velocidade nas operações. O impacto negativo é no declínio da taxa de emprego, já que as máquinas substituirão os trabalhadores. Muito bem, aí o que é que você vai ter aí? Você tem também, aí já é uma afirmação inicial, e você tem aí agora você tem dois outros períodos. E observe que esses períodos eles vão remeter ao primeiro. Eles estão intimamente ligados. Eles fazem uma progressão textual a progressão de ideias em relação ao primeiro, porque no primeiro você tinha o referente aqui, ó, impactos, efeitos positivos e negativos. E cada um dos outros períodos, um fala sobre os impactos positivos e o outro sobre o impacto negativo. Então vejam a própria construção e vejam se ela foi mais feliz ou não do que, por exemplo, a letra A. E a letra C? Com o passar dos anos, a tecnologia vem sendo cada vez mais desenvolvida e presente em nosso cotidiano. De acordo com estudos feitos pelo Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações, LAMFO, da Universidade de Brasília, UNB, muitas profissões serão extintas e várias passarão por adaptações. E o que é que você acha? Qual destes é o mais informativo, que eu tenho uma tese forte, né? Qual desses aí? Eu espero que vocês reflitam e possam dizer. O que é que você observa? Você observa que quanto à letra A, quando nós falamos que citou-se a Constituição, no exemplo, depois se diz que essa prerrogativa não está efetivada no mercado de trabalho brasileiro, e aí se dizia mais alguma coisa que aprofundava. Aqui não. Quando você tira aquele aprofundamento, você enfraqueceu a tese, né? Então essa letra A não poderia ser. E o que é que existe, por exemplo, o que se tem a dizer sobre a letra B? A letra B. Você tem 3 períodos, né? No período, a implementação, tá o primeiro período, e fala de efeitos positivos e negativos, e em seguida um período para os efeitos positivos, e fala da produtividade e eficiência por conta da maior velocidade nas operações. E o outro, bem amarradinho, o impacto negativo embora essa expressão assim, é no declínio, deveria ser assim, o impacto negativo incide, o impacto negativo diz respeito ao declínio, certo? Seria mais bem culto, seu português culto.
o impacto negativo é no declínio, tem um quezinho aí de português, mas tirado isso, né, mais informal, mas tirado isso, considerado isso, dito isso, ainda é a tese mais forte que nós temos e persuasiva, porque ela já vai começando dizendo, olha, tem o negativo e tem o positivo, mostrar um pouquinho de um pouquinho de outro, e a gente vai esperar que no segmento do texto se aprofunde cada um desses aí, certo? Os impactos positivos e negativos. E o C, qual é o problema do C, então? Por que ele não seria? O problema do C, da alternativa C, é justamente que ao fazer esse gancho, essa ambientação, tudo bem, até aí ponto. Só que fez um período, certo? Passar dos anos, mais genérico, tá certo? Depois caiu, aí o gancho é esse, né? Vai fazer a citação do estudo do Lanfo e dá uma informação sobre a conclusão do estudo. Muitas profissões serão extintas e várias passarão por adaptações, mas não cita nenhuma, certo? Não cita nenhuma. Poderia seguir, aí sim, se dissesse entre as profissões serão extintas, está essa, por isso. E aquelas que deverão passar por adaptações incluem esta, ou esta. E por quê? Certo? Então ficou faltando alguma coisa aqui, tanto na letra A, na alternativa A, quanto na alternativa C. E a tese mais forte, aí, que é mais persuasiva, que diz assim, esta pessoa que escreveu isso tem conhecimento de causa, ela sabe sabe em terreno que está pisando, porque ela falou que vai haver impacto positivo e negativo, e falou um pouquinho já deles, porque você já dá o direcionamento que depois do desenvolvimento, aí sim, aí você vai fazer o aprofundamento, vai carrear argumentos, certo? Mas você já já mostrou o caminho que vai seguir. Certo, pessoal? Ficou claro isso? Vamos partir para o seguinte. Então, no exercício 2, o que é que nós temos? Também fazer a análise das alternativas. Mesma coisa, o enunciado é o mesmo. Vamos ver aqui esses exemplos, né? Na letra A, é evidente que nos dias de hoje o nível de desemprego no Brasil já é alto e cresce a cada dia devido a vários fatores e agravantes, como a crise sanitária do Covid-19. Tornar toda a atenção para a automação como avanço e ignorar os direitos trabalhistas e os impactos na classe trabalhadora é um caminho perigoso a se tomar, visto que nunca se pode esquecer que as máquinas devem servir a nós humanos e não o contrário. Esse é o primeiro. Aí você tem a tese em vermelho, certo? Ao contrário daquela outra que você colocou o vermelho em outro elemento, no caso o gancho. Vamos para a letra B. É fato que, com o decorrer dos anos, muitas empresas optaram por serviços automáticos por seus diversos benefícios, tendo como exemplo o preço de investimento sendo mais barato que um trabalhador humano, já que uma máquina não recebe salário. Entretanto, com mais máquinas no setor, ocorrem consequências diferentes. Portanto, muito se tem discutido sobre impactos da automação no mercado de trabalho no Brasil. Essa é a segunda. Façam as suas considerações. Observem, por exemplo, o balanceamento aí dos períodos, né? E a letra C. O Brasil é um país focado em manufatura com o uso da mão de obra. A automação no mercado de trabalho no Brasil tende a gerar tanto impactos negativos quanto impactos positivos no Brasil. Então, repetir o Brasil desnecessariamente, né? Porque já tinha falado do mercado de trabalho no Brasil. Tende a gerar, né? A gerar tanto impactos positivos, negativos quanto impactos. Bastaria dizer, tende a gerar tanto impactos tanto positivos quanto negativos, ou tanto impactos negativos quanto positivos. Não precisaria mais dizer no Brasil de novo. Então, aí, vamos fazer de trás para frente, né? Vamos fazer a consideração da letra C, alternativa C. E vocês veem que ficou assim muito genérico, certo? O Brasil é um focado em manufatura com o uso da mão de obra.
E aí se diz que a automação traria impactos positivos e negativos, mas aí acabou o parágrafo. Então, na verdade, nem se esboçou ainda direito uma tese, porque não disse qual era, né? Não deu nenhum exemplo de nada. É vago demais isso aí, não é uma tese forte, tá certo? Você diz assim, olha, existem impactos positivos e negativos, e daí? Você não deu nenhum exemplo nenhum, né? Então, esse daí, vejo que não tem nem assinalamos nada em vermelho, ou seja, não demos destaque justamente por isso. Tá? Muito fraco e muito sucinto. Tá? Então, não consolidou uma tese, na verdade. Ela mal se esboça. Tá? Vamos agora para a letra B, subindo, né? Então, quando você tem na letra B, é fato, isso é fato. Então, dá uma constatação do ambiente. Muitas empresas optaram por serviços automáticos, por seus diversos benefícios, pelo benefício desse serviço, né? Tendo como exemplo o preço de investimento sendo mais barato que um trabalhador humano. Ora, isso não se diz, para começar. Porque quando você faz comparação, você não pode comparar coisas diferentes. Você comparou um trabalhador com um preço de investimento. Não. O que o candidato queria dizer aí, o aluno, era o seguinte: o preço de investimento na automação é menor, né? Ele é mais barato, do que o preço de você investir num trabalhador humano sem usar automação. Isso. Então, preço de investimento, pessoal, se compara com preço de investimento. Não pode se comparar com uma pessoa. Certo? Pessoa você compara com outra pessoa. A qualidade de uma pessoa, você compara com a qualidade da outra pessoa. Eu digo assim, João é mais forte que José. Certo? Então, a qualidade de João, da fortaleza de João, e a fortaleza de José. Mas eu não posso dizer assim, a capacidade a fortaleza de João, ou a força de João, é mais acentuada que José. Não. Que a de José. Certo? E não que José. Eu comparei a força de João com José. Não posso. Eu posso comparar José com João. A força de José com a força de João. Portanto, eu não posso comparar coisas de naturezas diferentes. Então, aqui quando se diz assim, o preço do investimento é mais barato, a comparação, mais barato que um trabalhador humano, não. O preço de investimento numa estrutura automatizada é, né, mais em conta, mais barato do que aquele usado para contratar um trabalhador humano. Aí uma coisa com outra, pessoa com pessoa. Naturezas diferentes você não compara. Entenderam? Bom, então isso já enfraqueceu bastante o texto. Né? Depois você diz assim, entretanto, com mais máquinas no setor, ocorrem consequências diferentes. Mas não disse, acabou o parágrafo, e não disse diferentes por quê. E ainda mais usando o entretanto. Usou o entretanto, eu espero que, ao contrário do que se disse antes, né? Ao contrário do que se disse antes, mas isso contraria o que se disse antes, na verdade, a ligação é muito frouxa com o que se disse, com o que disse antes, né? Ocorrem consequências diferentes. E daí? Cara pálida, como se diz, né? E daí, cara pálida? Que consequências diferentes são essas? Tá? Então, também não é uma tese forte. Vamos ver a primeira lá. É evidente que nos dias de hoje o nível de desemprego no Brasil já é alto e cresce a cada dia devido a vários fatores agravantes, como a crise sanitária do Covid-19. Então a gente já houve aí uma ambientação, na verdade, termina sendo uma espécie de alusão histórica, uma referência, né? Mas em seguida é que se dá uma marca autoral mais forte, porque se diz assim, ó, o que é que está como pano de fundo, né? O que é que está como pano de fundo? A questão do desemprego já é alto, ou seja, já se anuncia que pode piorar, né? Já é alto e cresce a cada dia. Devido a vários fatores, aí se não dissesse nenhum fator, cairia naquela mesma do consequências diferentes. Tem que citar
Então, quando você diz assim, dá um exemplo de um fator, como a crise sanitária do Covid-19, há outros fatores agravantes. Certo? Então, ele se amarra um pouco melhor. Mas a marca do ponto de vista do autor é dado em seguida. Por quê? Ele diz assim: tornar toda a atenção para a automação como avanço, aí você faz o que a gente chama tecnicamente de uma. Você faz uma. O texto remete a outro, mas não outro que está escrito que você falou aqui, mas algo que está no ar já. Tornar toda a atenção para a automação como um avanço, né? É um avanço, agora a gente está automatizando, está prestando atenção a isso, e ignorar, esse i é como se fosse um mas, né? Ignorar os direitos trabalhistas e os impactos, né, dessa automação, está implícito aí, na classe trabalhadora, ou melhor seria para a classe trabalhadora, mas tudo bem, é um caminho perigoso a se tomar, né? Visto que nunca se pode esquecer que as máquinas devem servir a nós humanos e não o contrário. É como se é um eco, é uma heterogeneidade constitutiva. Está entranhada no texto. Eu não preciso fazer uma citação específica. Por exemplo, quando a gente diz assim, o sábado foi feito para o homem. Isso está lá na citação bíblica. O sábado foi feito para o homem. Quer dizer, tudo que se inventar no mundo tem que beneficiar o homem, senão não interessa. Ah, não, agora nós temos, como é que diz assim, as contas públicas estão perfeitamente saneadas, não há problema, o setor público não deve nada, nós conseguimos sanear a economia está com inflação zero. Peraí, o pessoal está morrendo de fome? Ih, está morrendo de fome? Está cheio de doença? Ah, tá? A educação é péssima? Ih, rapaz, então o que adianta, né? O que adianta? Certo? Então aí é que a gente percebe a tese, percebe um ponto de vista bem acentuado, e ao anunciá-lo, ele já traz na sua sombra lá, dizendo, olha, uma acusação do ponto de vista contrário, que é assim, fazer festa com a automatização e esquecer que se não servir o ser humano, as máquinas não servirem ao ser humano, não servirem para melhorar a vida do ser humano, isso não tem valor. Então, quando se diz é um caminho perigoso. Então, dá aí esse ponto de vista, se posiciona bem num campo de polêmica que está aí, traz nessa própria ponto de vista, ele já dá as dicas do outro ponto de vista, dos pontos de vista contrários, que é aquele que diz, não, agora tudo é tecnologia, é uma maravilha, olha, tudo aqui você aperta um botão, acontece mil coisas, 500 mil operações instantâneas, mas se você olhar só para isso, você não pega robô, já consegue fazer um carro sem nenhum ser humano, dispensa o ser humano, e os seres humanos vão fazer o quê? Vão ficar morrendo de fome, pronto. Aí ele depois vai desenvolver a redação falando sobre isso, sobre esse cenário, né, em que toda a automação ela tem que servir ao homem e não o contrário deve acontecer. Então, das três teses aí, a tese forte, né, é justamente esta aqui, né? Vamos colocar aqui a gaivotinha, né? Assim, neste, certo? Bom, nós ficamos aqui quanto a exercício, certo? Lembrando a vocês que toda vez que apresentar, que alguém colocar um tema, que você encontrar um tema, que o professor propuser um tema que você estiver lendo, você tem que já começar, ó, tem que ser algo natural, tem que se posicionar, elaborar tese. Ih, rapaz, talvez isso e aquilo. Então você tem que estar fazendo isso. Isso é quase como respirar, quando você tem uma boa base cultural, vai adquirindo, vai expandindo essa base cultural. Na próxima aula conversaremos sobre a construção dos argumentos. Até lá e um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus mais uma vez. Até mais.